inicia. Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam na sua vida. Que o seu dia seja de paz. Em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para vos falar a palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre criação de filhos. Falar a vocês sobre como criar os nossos filhos. Cada família tem a sua forma, cada família tem a sua maneira de criar filhos, cada família tem a sua cultura. Só que nós, os cristãos, nós temos um manual, a Bíblia Sagrada. No Salmo 127, a Bíblia diz que os filhos são uma herança do Senhor dado a nós. Deus nos confia filhos para que possamos educá-los no caminho do Senhor, ensiná-los como servir ao Senhor, passar a Ele essa cultura nossa do cristianismo. Cada família tem a sua maneira de ensinar, porém, nós temos um manual, e o nosso manual é a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de, neste dia, analisar com você duas formas de criar filhos. Eu quero ler os textos e quero que você analise a sua vida. Vamos conversar um pouco sobre a vida de Samuel, de Ofni e Finéias, ok? Que Deus te abençoe. Permaneça conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se você já está inscrito, que você compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, Ofni e Finéias. Ele era filho de Belial, ele era pecadores, contumaz, e eles não conheciam a Deus. Era filho de sacerdote, foram criados no templo e não conhecia o Senhor. 2, versículo 18, diz assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestia com um efode de linho. Olha, porém Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel já trabalhava, no templo. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor e Samuel já estava trabalhando e servindo ao Senhor no templo. Vamos ler 1 Samuel 2,17, que diz assim: Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tinham o costume de, quando as pessoas iam oferecer no templo, eles pegavam uma carne para que eles fizessem festas, farras, na porta do templo com mulheres. Eles tinham esse costume de, antes de oferecer o sacrifício, eles já estavam tirando parte da oferta para eles, e assim desprezando a oferta, desprezando o culto, desprezando a adoração ao Senhor. No versículo de número 26 do capítulo 2, nos diz assim: E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel crescia e se fazia, caía na graça de Deus e dos homens. Samuel ia crescendo na graça de Deus e dos homens. As pessoas passou a gostar de Samuel. Os frequentadores do templo passou a admirar Samuel, assim como Deus também começou a agradar-se de Samuel, das suas atitudes. No capítulo 2, versículo 29, nos fala desta forma: Porque dais, pois, contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Honra os teus filhos mais do que a mim. Eli considerava os filhos dele mais do que a Deus. Tem muitos pais que acham isso, que os seus filhos são mais importantes do que o reino, são mais importantes do que o próprio Deus. Eles destroem ou desqualificam a palavra de Deus só para qualificar ou para ajudar os seus filhos. Deixam de pregar a verdade, de falar a verdade, só para não ter questões contra os seus próprios filhos na casa do Senhor. Tem muitos sacerdotes e pastores que permitem que os seus filhos se tornem uma maldição para o reino, se tornem uma pedra de tropeço para a casa do Senhor. São criados por nós, formados dentro da nossa casa, e são para o reino um empecilho para o reino de Deus.
E muitas pessoas sentem que os seus filhos são mais importantes do que o próprio Cristo. Eli tinha esse mal na sua vida. Vamos ler agora capítulo 2, versículo de número 29, que diz assim: Por que dais, pois, contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honro os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo? Por que faz isto? Vamos prestar atenção no que ele está dizendo? Versículo 34 do capítulo 2, ele diz assim: Isto te será por sinal a saber, que sobrevirá aos teus filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês consideram os seus filhos melhor do que a mim? Por que estão dando mais honra aos teus filhos do que ao reino de Deus? Por causa disso, ambos os seus filhos morrerão no mesmo dia. Sentença. Deus já deu a sentença aos filhos de Eli imediato pelas ações dele na casa do Senhor. E tem muitas pessoas que acham que Deus não julgará os seus filhos. Os nossos filhos precisam aprender que a casa de Deus é casa de Deus. É casa de Deus. Precisa ser honrada, respeitada, reverenciada como casa de Deus. E que quando estamos ali adorando ao Senhor, não é um lugar qualquer, uma praça, uma festa. É casa de Deus. E tem que respeitar ali como casa de Deus. No capítulo 3, versículo 19, vamos ler? Diz assim, no capítulo 3, versículo 19, desta forma: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Deus honrou a Samuel. Ele crescia na presença do Senhor, e o Senhor era com Samuel. Samuel se preocupava com o reino, se preocupava com a vontade de Deus. Parou para observar a vontade de Deus. Samuel se preocupou em ouvir a Deus. Irmãos, nessas duas histórias, a história de Ofni e Finéias e a história de Samuel, nós vemos uma questão aqui. A primeira é que os Ofni e Finéias era filho legítimo do sacerdote, do sangue escolhido por Deus para ministrar no templo, mas eles não conheciam ao Senhor. E veio Samuel para ser criado no templo, para ser observado no templo, não era filho de sangue de Eli, mas seguiu os passos e passou a ouvir o Senhor. E Samuel conhecia o Senhor e o Senhor agradara dele. Então, nessa questão, irmãos, nós percebemos que a maior dificuldade dos pais é levar os seus filhos a conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Quem conhece a Jesus não abandona e nem o desrespeita, sabe quem Ele é. Então, o nosso desafio neste dia é: ensina os seus filhos, vamos ensinar os nossos filhos a conhecer a Cristo, a conhecer a Deus. Conhecer é ter relacionamento, é viver perto, é conhecer quando Deus age, quando Deus não está agindo, é conhecer quem é o Senhor. Através da palavra conhecemos a Deus. Então, ensinar os nossos filhos a conhecer o Senhor. Não é estar só na igreja, não é ir só no templo, não é levá-los só no templo, é ensiná-los a conhecer ao Senhor. Esse é o nosso desafio. Por quê, irmãos? Porque o conhecimento de Deus nos faz permanecer servindo. Quem conhece a Cristo não abandona, mesmo que passando problemas e dificuldades, não deixamos Ele, nós permanecemos servindo ao Senhor em meio aos nossos problemas e dificuldades. Então, o que eu posso nesta manhã refletir com você é: o fato de os nossos filhos estar na igreja não quer dizer que eles conheçam a Cristo. Então, que nesta manhã, que eu e você, nós possamos nos preocupar em levar os nossos filhos a conhecer a Cristo, a verdadeiramente conhecer ao Senhor, e não só estar na igreja, e não só frequentar o templo, porque no futuro o templo e a igreja serão administrados, serão trabalhados, e os nossos filhos estarão fazendo aquilo que deve ser a vontade de Deus, e não aquilo que vai atrapalhar o reino. A pergunta que fica é: nós estamos ensinando os nossos filhos para ser uma bênção, vaso de Deus, usado pelo Senhor, ou estamos ensinando os nossos filhos para ser uma maldição, um atrapalho,
uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Então nós temos essas duas formas de criação de filhos. E você analise e faça aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Que a sua vida se torne uma bênção e que os seus filhos se tornem uma bênção, sabendo que a forma que você cria é a forma que Deus irá usá-los no reino.